No coração de um vasto sertão mineiro havia uma vila isolada chamada Pedra Velha. Cercada por uma densa floresta, os moradores viviam com um certo temor, pois cresciam ouvindo histórias da Caipora, o espírito guardião das matas. Apesar de temida, sua lenda também era um aviso para proteger a floresta, pois aqueles que desrespeitassem a natureza poderiam enfrentar sua ira. Juca, um jovem lenhador ambicioso, desprezava as histórias da Caipora. Ele via na floresta apenas uma fonte de riqueza, madeira para vender e animais para caçar. Na manhã de sexta-feira, Juca decidiu adentrar o coração da mata, acompanhado por seu cão Toró. Ele não temia a lenda, mas sim o silêncio sinistro que parecia envolver a floresta naquela noite. Enquanto cortava uma árvore centenária, ouviu o som de risadas ecoando entre as árvores. Embora não houvesse ninguém por perto, Toró rosnava e latia para o vazio. Ignorando o vazio, Juca continuou sua empreitada, acumulando pilhas de madeira e capturando pequenos animais em armadilhas. Na noite seguinte, Juca acampou perto de um velho ipê. Enquanto dormia, foi despertado por um som estranho. Um assobio agudo e persistente. Ao abrir os olhos, viu uma pequena figura de pele avermelhada e cabelos esgrenhados, montada em um porco do mato. Era a Caipora. Seus olhos brilhavam com uma fúria sobrenatural. "Você ultrapassou seus limites, homem!" rugiu a criatura com uma voz cortante. O chão parecia pulsar sobre os pés de Juca e as árvores se retorciam como se estivessem vivas. Assustado, Juca tentou fugir, mas parecia preso em um labirinto, onde a floresta se tornava cada vez mais tensa. Toró desapareceu na escuridão, e Juca ouvia apenas o som distante de latidos e o assobio infernal que o perseguia. Por dias, vagou sem encontrar saída. A cada passo, a figura da Caipora aparecia em diferentes lugares, observando-o de longe, como se brincasse com o seu desespero. Após dias sem água e comida, Juca finalmente desabou em um pequeno clareira. No centro, um círculo de ossos de outros invasores desrespeitosos. Antes que pudesse reagir, a Caipora apareceu diante dele pela última vez. "Você desrespeitou minha floresta, Juca. A punição será eterna", sussurrou a Caipora enquanto o ouvia em uma sombra. Quando a manhã chegou, tudo estava quieto, exceto pelo vento que carregava o lamento de um homem perdido para sempre. Na vila, os moradores que ousavam chegar perto da floresta juravam ouvir o som de um assobio acompanhado de risadas ecoando no ar. Muitos acreditavam que a Caipora não só havia punido Juca, mas transformando-o em um espírito que agora vagava sem descanso, guardando a floresta ao lado dela. Na pequena cidade de São Cipriano, havia uma lenda que todos conheciam, mas ninguém ousava dizer: a do corpo seco. Diziam que era a alma de um homem tão cruel em vida que nem a terra nem o céu aceitaram após a morte. Seu corpo, ressecado e deformado, vagava pelas matas amaldiçoando aqueles que cruzassem seu caminho. Joana, uma jovem aventureira, chegou à cidade para visitar sua avó, mas com o desejo de investigar a história do corpo seco. Recém-formada em jornalismo, ela queria ter uma história para contar em seu canal no YouTube sobre histórias sobrenaturais. Os moradores a alertaram para não se aventurar na floresta ao norte, onde o corpo seco supostamente habitava. Mas Joana, determinada, ignorou os avisos. Com sua câmera e um gravador, ela partiu em busca da verdade. Ao adentrar a floresta, Joana sentiu o ar ficar mais pesado, como se a própria natureza estivesse tentando afastá-la. Árvores retorcidas e o som de seus passos ecoava de forma estranha. Após horas de caminhada, ela encontrou uma clareira com um velho carvalho no centro. No tronco, marcas profundas pareciam formar um rosto contorcido de dor. Enquanto examinava o local, Joana ouviu um som seco, como galhos quebrando. Ao se virar, viu uma figura alta e esquelética emergir das sombras. Sua pele era cinzenta e rachada como terra seca, e seus olhos brilhavam com um ódio sobrenatural. Era o corpo seco.
Você não deveria estar aqui, disse ele com a voz que parecia o vento passando por folhas mortais. Joana tentou correr, mas não saía do lugar. O corpo seco se aproximou lentamente, cada passo acompanhado por um som de ossos estalando. Joana tentou implorar por sua vida, mas o corpo seco apenas riu, um som que ecoou pela floresta como um trovão distante. Você veio buscar a verdade e agora será parte dela, disse ele antes de estender sua mão ousada e tocar o ombro de Joana. No instante que ele a tocou, Joana sentiu sua energia ser drenada. Sua pele começou a ressecar e sua visão escureceu. Quando os moradores finalmente encontraram sua câmara dias depois, as imagens mostravam apenas a clareira vazia e o velho carvalho. Joana nunca mais foi vista. A partir daquele dia, a lenda do corpo seco criou nova força, e os moradores de São Cipriano passaram a habitar ainda mais a floresta ao norte. Dizia que nas noites mais escuras é possível ouvir os gritos de Joana ecoando entre as árvores, um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Enquanto o corpo seco, ele ainda continua lá, esperando por sua próxima vítima, esperando para drenar sua alma. Em um vilarejo à beira do rio Amazonas, os moradores tinham uma regra antiga: nunca ir ao rio à noite. Acreditava-se que a Yara, a mulher encantadora das águas, assombrava as margens ao luar, atraindo desavisados para suas profundezas. Mateus, um pescador jovem e impulsivo, ignorava essas lendas. Fascinado pelas histórias que ouvirá na infância, decidiu ir pescar à noite no rio. Mateus se aproximou lentamente da margem do rio, aprontou seu equipamento de pescar e ficou ali esperando fisgar um peixe. Foi aqui que ele ouviu uma melodia. Era doce e hipnotizante, como se o próprio rio cantasse. A curiosidade de Mateus tornou-se obsessão, e ele seguiu o som até encontrar uma mulher sentada em uma pedra, seus cabelos negros brilhando como a noite. Ela cantava e seus olhos verdes brilhavam como duas esmeraldas. A mulher sorriu ao ver Mateus, um sorriso que ao mesmo tempo era acolhedor e perturbador. Ele se aproximou incapaz de resistir. Venha, disse ela com a voz melodiosa. Você é diferente dos outros. Você merece conhecer os segredos do rio. Mateus sentiu seu corpo se mover sem controle. Ele entrou na água, que estava estranhamente quente e calma. A cada passo a mulher continuava a cantar, suas palavras misturando-se com o som do rio. Quando ele chegou perto o suficiente, ela mergulhou e Mateus a seguiu sem hesitar. As águas antes tranquilas começaram a se agitar. Ele viu flash de rostos pálidos sob a superfície. Eram os outros que haviam seguido a melodia, preso entre raízes submersas como marionetes de um pesadelo aquático. A Yara reapareceu, sua beleza sobreviveu transformada em algo grotesco, com olhos vazios e dentes afiados. Mateus tentou gritar, mas estava afundando rapidamente. Mateus se debatia tentando nadar de volta para a superfície, mas Yara não deixava. Ele estava no território dela, incapaz de sair dali com vida. Logo seu tormento acabou, e Mateus era mais uma vítima de Yara, assim aumentando sua coleção de almas. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a lanterna de Mateus à beira do rio, ainda acesa. Não havia sinal do jovem, apenas marcas na areia que pareciam formar uma mão arrastando algo para a água. Desde então a melodia da Yara foi ouvida com mais frequência e mais homens desapareceram nas noites. A vila reforçou suas tradições, espalhando a história de Mateus para que ninguém se atrevesse a ignorar as regras. No entanto, sempre havia aqueles que, atraídos pela promessa de descobrir o desconhecido, acabavam nas profundezas do rio, eternamente presos ao feitiço da Yara. Yara se tornou uma das maiores lendas. Ou será que não? Talvez ela exista de verdade.